Tô ainda... Opa. Bom, salve aí, Dri, né? Roma. Obrigado aí por compartilhar. A Dri sempre ajuda, sempre compartilha. Deixa os links aí nos comentários. Salve, Deinon. É nóis, mano. Salve, Ariel. Enfim, galera, quem for chegando aí, já deixa o meu salve. Depois no final eu converso um pouco com a galera. Salve aí, João. Então, ó, hoje a proposta do tema da live é falar sobre as teorias científicas e a ciência do futuro, né? Como nossos conteúdos têm atingido recentemente muito a galera que se denomina ateu, eu quero posicionar aqui algumas coisas. Vou tomar um cafezinho aqui. Então, galera, vamos lá, ó. Sem mais enrolação, o tema que eu coloquei pra live de hoje, tá dando pra ouvir bem antes de mais nada, antes que eu inicie aqui o tema. Salve William, Matheus, tá dando pra ouvir, Dri? Taylor, como que tá aí o áudio pra vocês? Tanto o da música de fundo, quanto o que eu tô falando, se estão se harmonizando bem, se não tem um atrapalhando o outro. Salve Matheus. Salve Dudu. Enfim, galera, eu vou começar aqui. Vocês acharem que tá ruim, eu quero deixar bem claro, eu não tô lendo nada, né? Tudo que eu vou falar aqui vem de cabeça, assim, por assim dizer, né? Vem do fluir mesmo. O que eu tô lendo aqui na minha frente no monitor do computador, eu tô com a minha live aberta, então eu tô acompanhando aqui os comentários da galera. E normalmente quando eu tô olhando pro lado, alguma coisa assim, é porque eu tô pensando sobre o que eu tô falando. E, enfim, não é nada lido nem nada. Então, galera, é o seguinte. Eu quero falar sobre teorias científicas, né? É bom que quem não viu minha última live assista, que eu falei sobre estereótipos, né? E a pergunta que nunca cala, né? De que fonte você tirou isso que você está falando? A galera sempre pergunta. Então é importante vocês irem lá para dar uma aprofundada nessa questão de fonte, né? De estereótipo. Mas querendo ou não, no discorrer aqui dessa live eu acabo falando algumas coisas que eu já falei, porque senão não dá contexto, né, pro geral. E como sempre chega gente nova e as pessoas são de certa forma preguiçosas de procurar, ou então pensam que já entende o que está sendo dito, sendo que aqui é um conhecimento bem peculiar, né, bem único aqui da nossa escola. Você não vai conseguir entender o que a gente explica aqui por outras vertentes, outras fontes, né. Eu separei alguns livros aqui, eu já estudei bastante coisa, para quem não sabe. Para quem não sabe ainda como esse conteúdo de certa forma é para atingir o público ateu também, eu já fui ateu, eu já tive esse momento ateísta, né? Já fui religioso, quando eu era bem mais novo, criança, eu nem pensava sobre isso, eu queria era viver, fluir, etc. Na primeira vez que eu me deparei com uma situação em minha vida que me fez questionar a existência, eu tinha por volta ali dos 15 anos, 16... O meu período de questionar mesmo a existência, que eu comecei a questionar, foi ali dos 15 anos até os 19 anos. Sem falar muito a minha idade aqui, não vem ao caso dizer minha idade, mas dos meus 15 anos aos 19 foi quando eu fiquei mesmo querendo entender o que é a vida. A primeira vez que eu parei para pensar, para entender quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, essas questões básicas, eu tinha em torno dessa idade. E sendo assim, como eu nasci numa família católica, naturalmente eu pensei, então a verdade só pode se encontrar na Bíblia. Todo mundo fala que a Bíblia é o livro da verdade, então eu fui ler Bíblia e tal, né? Estudei muito Bíblia, lendo por mim mesmo. Depois, naquela época lá, eu era bem novo, eu achei que na igreja evangélica estaria a verdade, porque de acordo com o meu entendimento, com a minha cognição, com o meu discernimento, naquela época eu achei que os mais alinhados ali eram os evangélicos. Então antes mesmo de eu terminar de ler a Bíblia, bem no começo, quando eu estava lendo ainda Gênesis, né, os primeiros livros ali do Pentateuco, e também os evangelhos, os 4 primeiros evangelhos, quando eu estava lendo, eu já fiquei encantado na época e tudo mais. Eu nunca tinha lido. Na minha cabeça de criança da época, de pré-adolescente, eu achava que a Bíblia era nada mais nada menos que um amontoado de rezas ou algo assim, né, porque as raras vezes que eu ia na igreja que a minha mãe levava, eu via as pessoas se sentavam e levantavam quando o padre pedia e ficava recitando as orações e a missa. Então, para mim, a Bíblia era um livro de missas, né? Como eu estava dizendo, eu tô aqui num sítio, então vocês vão ouvir barulho de animais, galo cantando e etc, natural. Não tem como evitar e não tem problema também, né? Então eu achava que a Bíblia era um amontoado de livros de rezas ou coisas do tipo.
Então quando eu fui ler a primeira vez, primeira impressão que eu tive, eu falei, caramba, não é bem o que eu pensei, é um livro histórico. Foi a primeira impressão que eu tive naquela época. Só que aí com o tempo eu fui me desiludindo, por assim dizer, né? Fui ficando frustrado, achando estranho, ainda mais aquelas coisas de Gênesis, é animal que fala, é não sei o que. Na época eu tinha uma dúvida, que inclusive eu vejo aí os ateus barbados já hoje em dia, levantando essa questão que eu tinha quando eu era bem novo ainda, que eu ficava falando, nossa, mas pô, se Caim matou Abel e fugiu, e só tinha o Éden ali, Adão e Eva, mais ninguém, eles fugiu e lá encontrou um outro povo, então que povo era esse, como ele se casou, sabe, essas questões aí que inclusive tá tendo lives recentemente, que o Bob vem explicando isso profundamente. Na medida que eu fui pesquisando também, eu fui me desenrolando, fui entendendo esses fatores, né? Por isso que eu consegui me realinhar ultimamente, principalmente com o conhecimento que o Bob nos traz. Enfim, né? Eu vou falar disso no desenrolar aí. Então, por várias perguntas que foi me surgindo referente à Bíblia, eu comecei a deixar a Bíblia de lado, né, depois de estudar bastante, ler ela, e comecei a partir para outros estudos, outras coisas. Porque eu sempre tive esse lado mais intuitivo, né, eu fui guiado mais sempre pelo abstrato, então eu tinha essa tendência ao sobrenatural, ao abstrato, né. Mas com o tempo, esse abstrato foi ficando sem lógica, sem sentido, uma coisa que contradiz a outra, etc e tal. Aí, de cristão, eu fui tendendo para ocultista, né, para esse lado mais do ocultismo, né, o lado sombrio da força, por assim dizer, alguns gostam de falar. Mas aí as coisas começaram a se contradizer e etc e tal, eu peguei e comecei a tender para esse lado ateísta, entendeu? Então eu comecei já a dar mais atenção para as teorias ortodoxas, do status quo vigente aí, que é o que? Por isso que me surpreende algumas pessoas, eu sei que tem, pra mim, essa live que eu tô fazendo mais voltado, talvez vai chegar naquele grupo de ateus, filósofos, cientistas e religiosos. Pra mim, tanto faz, pra mim existe ateu inteligente e ateu idiota, né, tosco, existe cientista inteligente, cientista tosco, existe religioso inteligente e religioso tosco, e assim sucessivamente. Eu não sou estereotipado, eu não vou pensar a pessoa é burro ou inteligente por isso ou por aquilo. Depende, né? Tem ateu que é ateu por lógica, né? Então você vai posicionando certas lógicas ali, ele pode deixar ou não de ser ateu. Do mesmo jeito, tem religioso que é religioso só pela emoção, não tem lógica nenhuma. E se chegar um ateu inteligente e for pondo umas lógicas ali, mostrando que ele é sem noção, para assim dizer, ele pode se converter ao ateísmo, não é essa a questão. A questão é, por exemplo, continuando aqui, aí eu comecei a entender para essa visão mais ateísta da vida, né? E o que eu queria dizer, né? Não sei por que esses ateus mais todinho, esses ateu novo, gosta de pensar que o que eles estão trazendo, que o que eles vê é uma coisa, parece que eles, para mim, eles vê como ocultista. O que eles sabem é um segredo, é uma sociedade secreta, é uma ordem, é uma coisa que ninguém pode acessar. Mas não, pô. O que os ateus usam para defender ali as bases para eles serem ateu, eu tô ligado, eu conheço. E muitas vezes até tem ateu que se inspira em fulano de tal, pensando que ele é ateu, mas o cara em si não é ateu. Ele não deixou escrito que ele era ateu. Alguns, ao contrário, deixou escrito que não era ateu, acredita num Deus diferente ali das religiões e tal. Por exemplo, o Einstein já falou que acredita num Deus de Spinoza, né? Ele tem uma carta. Alguns outros eram sim... como que eu posso dizer? Eles se autoproclamavam, eles se diziam sim ateu. Por exemplo, o Richard Dawkins, que tem até um filme dele lá, né? A Teoria de Tudo. Ele se denominava ateu, ele falava ser ateu. Então, na minha fase ateísta, eu também tendi mais para estudar essas questões, né? Você acha, hoje em dia, no Google, você acha PDF, você estuda. Na escola, a escola, ela tende a apresentar mais essa ciência materialista. Vamos dizer que não. Por que vocês se acham pessoas que têm conhecimento que ninguém mais tem, sendo que o que vocês propagam é o que é propagado no mundo inteiro? Qualquer pessoa tem acesso. Você é estimulado, você é induzido, você é obrigado a estudar já na escola essa ciência ortodoxa. Vai me dizer que não, que na escola ensina o darwinismo social, né, a teoria da evolução, é isso que ensina na escola. Então como que vocês pensam que alguém não acessou isso, não sabe disso, que isso ensina na escola? Eu tô falando que todo mundo tem na ponta da língua e sabe de cor? Não, eu tô falando que é algo acessível, basta as pessoas quererem acessar e pronto, que você vai ter acesso. E eu tive acesso, tanto na escola quanto hoje, muito mais fácil, no Google. No Google você acessa os livros do Darwin, na questão da evolução da espécie, você
tem, né, você consegue estudar a teoria da evolução do Darwin através do Google, baixando PDF, etc. Só comprar os livros também. Na escola ensinei isso, como eu estou dizendo. Se você for pegar a física é a física newtoniana, que também é ensinado na escola, né? Todos os processos ali, a visão de mundo, né? Por exemplo, a que todo mundo tem ensinado na escola, o heliocentrismo, correto? Toda a ciência ortodoxa é ensinada na escola. A física de Isaac Newton é ensinada na escola. E etc. Então, o que ensina na escola, o padrão de conhecimento, a lógica estruturada para passar o conhecimento na escola, é uma lógica ateísta. O conteúdo escolar, o currículo escolar, é um conteúdo ateísta, não tem espaço para Deus. Não estou falando assim, a opinião particular de cada professor. Eu tive vários professores na minha época de escola, de escola, né? Da escola normal, eu tive professores que eles eram particularmente crentes em Deus, enquanto ensinavam um conteúdo que era contra o que ele mesmo acreditava, que era acreditar em Deus. O seu conteúdo ali, a ciência e etc, que ele ensinava, a história, não cabia Deus ali, entendeu? Era materialista. Então, quando na minha fase ateu, eu aprendi sim na escola toda a teoria da física, né, da relatividade do Einstein, né? Eu estudei também a teoria da evolução de Darwin e aí por diante, e várias outras questões, né? Até na questão na questão social, político-social também tem uma visão ali mais ateísta. Eu estudei, enfim, né? Adam Smith e a mão invisível, né? Enfim, essa coisa toda eu estudei. A questão que eu quero pontuar aqui hoje é o seguinte: alguns ateus aí desse grupo, se alguém estiver me ouvindo, né, do grupo, um em específico é cheio de falar que as pessoas são preguiçosas e não querem estudar. Eu estudei sim o conteúdo fornecido aí no status quo, né, ateísta. Agora, vocês aí que não estudaram o conteúdo que a gente está passando, a gente tenta passar. Porque aí é o ponto que eu quero falar sobre essa questão das teorias científicas e a ciência do futuro. Eu quero que vocês entendam o seguinte: independente da teoria que vocês... tem um livro da nossa escola que chama Lúcifer, Onde a Verdade é a Lei. Ele tem 1007 páginas. Inclusive eu separei alguns livros aqui que eu vou mostrar e vou falar porque que eu estou mostrando. E eu ia mostrar também o livro Lúcifer, Onde a Verdade é Lei, impresso. Ele tem 1007 páginas. Só que eu lembrei, né? Eu tinha esquecido até o momento que eu ia gravar a live. Eu e a Adri, minha companheira, a gente tem um livro só impresso. E a gente estuda junto. Então, enfim, ela queria estudar ele mais e tal. Eu deixei com ela e ela não está aqui no momento. Então não tem como mostrar o livro. Mas temos esse livro aqui também, Israel, né? Tem muita gente que... devido nossos canais caíram, né, diversas vezes, principalmente o do Bob, que é o fundador da escola de Lúcifer, que escreveu o livro Lúcifer, Onde a Verdade é a Lei, que escreveu esse livro, que tem mais 4 livros aí para lançar. Os canais dele principalmente eram derrubados porque algumas pessoas, devido ao conteúdo, achavam que a gente era antissemita. Mas não, a gente explica todo o processo, explica tudo que foi escrito, previsto. E esse livro aqui é um livro importante. Talvez para vocês vai sair ao contrário aí, mas na hora que eu for editar para o canal, talvez eu inverta isso, talvez não importa. É Israel que chama o livro. Então quem pensa que somos antissemitas ou algo assim, leia esse livro, que ele é muito importante. E leia também o livro Lúcifer inteiro. Então no livro Lúcifer, Onde a Verdade é a Lei, ali está explicado detalhadamente a metade do livro, sim, para resumir, é conteúdo histórico, linear, binário, para você entender o porquê de todos os desdobramentos, das guerras, da injustiça, da escravidão, etc. Tudo que você precisa entender no quesito atemporal, alinhando no tempo, é só você ler o livro Lúcifer, a primeira parte. Você vai entender a questão binária, entendeu? Linear, a nossa história. Enquanto na segunda parte você vai entrar na questão conscienciológica, consciencial, que possibilita qualquer tipo de experiência no tempo e espaço. E aí que tá a coisa. Já no início dessa parte, você tem lá o que a ciência já compreende. Por que tem essa parte no livro? Ó? Eu sei que ateu não vai engolir isso fácil, eu nem quero que engula. A informação eu passo porque é parte do meu dever, minha obrigação falar. Acredito quem quiser, discerna, quem conseguir discernir, né? Tem a tal da dissonância cognitiva, você só vai entender aquilo que você pode entender, você só vai aceitar aquilo que você pode aceitar. Então, o que está escrito nesse livro partiu de algo interno, entendeu? É de dentro para fora, é da alma para a vida, do atemporal para o tempo. Então, o que está ali escrito
explica. Qual que é o ponto? Ó, os ateus eles não entendem o seguinte: ah, você não estudou. Eu estudei várias teorias, mas vamos lá. Você não estudou tal teoria, tal. Você não entende a teoria da evolução porque você não estudou. Ah, você não entende a teoria do Big Bang porque você não estudou. Você não entende a teoria das supercordas porque você não estudou. Você não entende a teoria do Bose de Higgs porque você não estudou. Mas vamos lá. A questão é, esse livro, Lúcifer, onde a verdade é lei, e o conteúdo da nossa escola, a gente propõe, como que eu posso dizer? A gente se compromete a explicar o porquê de desenrolar essas teorias. Algumas que se alinham umas com as outras, outras que se contradizem, etc. Para os cientistas fazer seus cálculos, suas equações matemáticas, suas teses, né, suas antíteses, sua síntese, eles precisam observar alguma coisa, eles precisam medir. Né? E o que eles medem? É um padrão atemporal. Né? Tanto os ateus boiam muito, né? Design inteligente. Já falei, eu não estou falando da teoria que chama design inteligente. Eu digo que existe um design inteligente por detrás da criação. Isso é óbvio. Aí a pessoa usa o argumento assim. Eu já falei isso na outra live. A pessoa usa o argumento seguinte: ah, não, teoria do design inteligente é furado, porque teve um outro que falou, tem buracos de minhoca que fica chupando tudo ali pra dentro, a vida é um eterno caos. Outros falam, o pintinho, até postaram ali, um pintinho que nasceu com 4 patas, foi uma anomalia, então cadê o design inteligente? O design inteligente está na estrutura que compõe a existência. Quando um físico, por exemplo, estuda ali, um físico, um químico, qualquer um voltado para essa área da ciência, nessa questão atômica, bioquímica, o que ele vai estudar ali, ó, aquilo que ele está estudando é essa estrutura que ela tem um design inteligente. Não o teatro em si. Quando você observa uma explosão, quando você observa uma criatura que nasceu com uma anomalia, quando você observa o vento, as estações, qualquer coisa que você vê no tempo e no espaço, já é o plasmar dessa simetria atemporal e perfeita no tempo e espaço. Essa simetria que possibilita você criar teorias, você pensar por que o Sol se põe ali e tal, etc. Tudo que você observa para elaborar suas teorias, né, depende dessa estrutura, tá entendendo? Quando você vai criar outra coisa, teoria é modelo, entendeu? Modelo, não realidade. Existe uma grande diferença entre um modelo para descrever uma realidade e a realidade. É igual o território, o mapa e o território. Então, quando você vai desenvolver um modelo para tentar explicar a realidade que nos cerca, para você fazer as medidas, observações e tudo, você precisa de uma estrutura que te cerca, entendeu? Essa estrutura que tem um design inteligente, que é um design inteligente. Entende? Então, quando você mergulha com um microscópio eletrônico, ou então você expande sua consciência com algum expansor, né, com algum enteógeno, com alguma coisa, mesmo com meditação, quando você se expande, ou porque a realidade ela é onda e é partícula ao mesmo tempo. Você pode lidar com a realidade de forma lógica, procurando aqui no físico mesmo. Então, você usa, por exemplo, você pega um equipamento, uma coisa relativamente sólida, né? Você pega ali uma tecnologia desenvolvida pelo humano. Aí você pega ali por exemplo, um microscópio eletrônico e aí você consegue penetrar ali, dar um zoom no que chama de matéria. Aí você vai ver ali essa estrutura, você vai chegar no átomo, né? Se você penetrar no átomo, você vai ver vazio, né? Estrutura, movimento. Então você usou uma tecnologia, mas essa tecnologia ela já plasmou no tempo através de algum insight, de alguma expansão, para você poder fazer algo que você já poderia fazer na onda, por assim dizer, no abstrato, expandindo a sua consciência. Quando você expande a sua consciência com alguma respiração, com algum enteógeno, alguma coisa assim, você começa a dissolver as camadas da realidade, entendeu? O tecido, espaço-tempo, você vai dissolvendo ele. Então vamos supor que você se expanda, ou que você usa um microscópio eletrônico e começa a olhar para sua mão. Independente se você estiver indo pela lógica, tecnologia, ou pelo abstrato, técnica mental, que é uma tecnologia consciencial, você vai fazer a mesma coisa. Você vai lidar ali com a mesma situação, mas usando métodos diferentes, no tempo e no espaço. Então, se você pega uma tecnologia, ou se você expande a consciência, você vai ver, opa, aqui é minha mão, ó, é físico. Você expande, você entra, você percebe, opa, não é físico, pô. O que parecia minha mão, o que parecia meus dedos, agora são células. Caralho, entendeu? Você começa a ver um tecido. Aí você vai penetrando nesse tecido, você fala, caraca, o que parecia célula, agora você vai entrando e você chega no átomo. Aí você vai penetrando, você vai ver que isso são movimentos. Então, independente de que teoria você use, se você acredita na teoria do Big Bang, da evolução e tal, todas essas coisas que você observa para medir, para analisar, são simplesmente dados de informação.
Entende? Quando você algo explodiu e daí começou a expandir e tudo está nascendo. Isso aí você está observando. Esse explodiu. Se você entrar agora no ar, ou entrar agora na sua mão, qualquer coisa, você vai ver o mesmo processo atômico, o mesmo átomo ali, o mesmo processo vibrando. Entende? Essa vibração que é a geometria sagrada. Aí o povo estereotipado pensa e falou de geometria sagrada já é pseudociência. Foda-se o estereótipo, foda-se os nomes, foda-se as formas. Entenda o que está sendo explicado. Esqueça esses negócios, essas travas mentais, essas fontes, sei lá o que. Entenda o seguinte, ó. É fato que se você mergulhar agora, você vai ver que tudo que há é um tecido da luz se movendo. E você, como observador, vai dando forma para o que você chama de árvore, para o que você chama de outro ser humano, você chama de animal, etc. Se você penetrar em qualquer coisa, você vai ver átomos. E nenhum átomo seria se assim você não discernisse, não desse forma. Seria um infinito, por assim dizer, mar, por assim dizer, de possibilidades e probabilidades de vibrações, entende? De ondulações. Aí você vai discernindo e vai dando forma. Ninguém pode negar isso, nenhum cientista, nenhum ateu, nenhum religioso, nenhum padre, ninguém. Qualquer coisa que você vai mergulhar, você vai chegar no átomo, na estrutura atômica. Essa estrutura atômica ela é desenvolvida, ela é feita por essa teia magnética que chamamos de geometria sagrada. Mas por que isso, Leandro? Não que você tira essa afirmação, qual que é a sua fonte, qual que é o fundamento? O fundamento é a realidade, entendeu? Quem quiser aprofundar, pega o livro Lúcifer, onde a verdade é a lei. Mas você vai ver que é o seguinte, ó, tudo, vamos lá, faça um exercício mental, abstrato, para tentar entender. Vamos supor que existia um momento onde a existência não existia. Mas quando a gente fala aqui, pelo menos na alquimia com sociologia luciferiana, quando a gente fala criação, a gente está analisando do tempo, a partir do tempo. Passado, presente, futuro. Tese, antítese, síntese. A síntese é o presente. A tese é o passado, a antítese é o futuro, entendeu? Se você pega uma coisa, outra, compara e chega numa conclusão. Então, esse que usa esse triângulo de comparação é o ser que discerne o tempo e espaço. Para qualquer coisa no tempo e no espaço, para você ter discernimento, para você medir, para você calcular, para você raciocinar, você precisa desses três tempos. Passado, presente e futuro. Você é o presente, o futuro é onde você quer chegar, o passado é de onde você analisa, para onde você olha para ter referência de movimento, né, adiante. Assim também é no tecido da existência, né? Então, você vai entender, vamos supor, imagina um nada, o vazio, o escuro. Para a luz se mover, formar coisas, para ter formas, ela precisa de um tabuleiro. E o tabuleiro tem que ser ela mesma, para ela se mover em si mesma. E não se perder. Tem um circuito. Esse circuito que é a geometria sagrada, ó. E aí o que acontece? Mas por que essa geometria sagrada e não outra? Porque essa é a possibilidade de discernir, de realidade, de tempo e espaço. O nada vazio, por assim dizer, vamos falar, ó, existem os momentos eternos da existência, de alfa a ômega, do 1 ao 13. Já expliquei várias vezes, tem outros vídeos para vocês aprofundarem. Esses momentos, eles são atemporais. É por isso que o portador da luz, o Messias, Lúcifer, ele sempre fala, seja em qual tempo, em qual espaço. Hermes Trismegisto falou isso, ó. Tem um livro aqui, ó, que é o Kybalion, que eu até indico, né? O cientista não vai gostar muito, mas enfim, eu já estudei a ciência, eu já estou no outro nível, porque quando eu comecei a ver que a ciência ortodoxa estava travada, eu comecei a entender que eu comecei a perceber que muitos cientistas, quando eles começaram a fazer algumas pesquisas e não tinham apoio, o financiamento, o investimento, porque quem está aqui na escola já sabe muito bem, não tá mais aí nessa ilusão, não está mais iludido, entende muito bem que para a ciência, para as pesquisas continuarem e tudo mais, as pessoas precisam de financiamento, laboratório, etc. E quem financia, né, enfim, quem faz o financiamento de tudo, quem promove tudo, quem divulga tudo, é esses donos do mundo, já expliquei. Quem quiser pensar que é teoria da conspiração, que pense, mas tem toda uma ligação que está ligada até com as profecias bíblicas, com as escrituras bíblicas. Eles são os donos das SA, Sociedade Anônima, do FED, Federal Reserve, dos bancos, eles que, enfim, o dólar, moeda chave, tá tudo na mão deles, então eles que controlam a mídia, eles que controlam o que pode ser divulgado, os currículos escolares e assim por diante. Então, o que você tem de ciência divulgada aí, é claro que é com
com o apoio, com a aceitação deles. Do contrário, eles não divulgariam. Quando eu entendi isso, explicando de forma bem rápida aí, eu comecei a pensar, então peraí, deve ter alguns cientistas que estão também fazendo suas pesquisas, porém de forma autônoma, tentando do jeito que for. Aí nisso eu comecei a conhecer alguns outros que inclusive são bem criticados aí pela academia, né, por assim dizer. Mas para nós é óbvio porque eles são criticados. Então eu conheci alguns outros cientistas, como, por exemplo, o indiano Amit Goswami, né, que vem da área da física quântica, o Fidjok Capra, inclusive o Universo Autoconsciente e a Física da Alma do Amit Goswami são livros excelentes. Eu tinha uma Física da Alma, eu acabei doando ou vendendo ele para alguém. Eu tô com alguns livros aqui, que não, no caso não é meu, é do Rogério, ele me emprestou, mas eu já li e eles estou relendo. Aí eu tenho, por exemplo, o Tal da Física, do Fidjok Capra. Então, para os físicos ortodoxos aí que sabem que eu sei que a academia critica esses físicos, que a física quântica é levada mais a sério, levando em consideração ali a interpretação de Copenhague, mas existem diversas outras interpretações. Se você tem como tudo que está divulgado aí é aceito pela ciência tradicional e etc, para você é verdade, beleza, mas para mim não é. Entendeu? Eu tenho meus motivos, eu tenho meus fundamentos, então eu comecei a analisar o que esses outros cientistas que estão em paralelo pesquisando, sem financiamento, sem divulgação, para mim ver o que eles têm a dizer. E é bem interessante a descoberta desses caras. Estão bem mais próximo do que é a realidade de fato, que a gente explica aqui, eu vou tentar explicar mais uma vez, do que esses ortodoxos estão tentando explicar. Então eu tive conhecimento, por exemplo, do Tal da Física, do Fidjok Capra, é um livro bem interessante, ele fala de uma forma que dá para conversar com o público, ele é cientista, se vocês pesquisarem aí, tem, né, o Erwin Laszlo, tem, enfim, até alguns do entendimento lá de Copenhague, é bom de estudar, para poder entender, né? Então eu estudei esses livros, alguns outros livros, e é muito interessante, eu até recomendo para a galera entender. E questão de cristã também tem. Eu tenho uns livros aqui bem interessantes, eu Piso Sofia, tem não, do Rogério também, eu tô relendo. É um livro que inclusive o Hélio Couto indica numa das palestras dele, falando que esse aqui é o maior livro de mecânica quântica que já existiu, palavras do Hélio Couto. E eu quero mostrar, na verdade, isso aqui, o Drunvalo Melquisedeque. Isso aqui é a flor da vida, tá entendendo, galera? Drunvalo Melquisedeque é um cara que estudou muito a geometria sagrada. Porém, todas essas pessoas, elas estudam a geometria sagrada, etc e tal, mas eles não entendem de fato a importância disso. E é o que eu vou dizer aqui, ó. Então vamos lá, ó. Qual que seria a ciência do futuro, né? Teoria científica, voltando, as teorias científicas, todas elas para eles calcularem, para, por exemplo, desenvolver a teoria do Big Bang. Eles podem falar que o Big Bang é algo que explodiu em tal momento no espaço do tempo e tudo começou a existir. Beleza, é uma teoria, mas se você pegar agora e expandir a consciência ou usar um aparelho, seja pelo quântico ou pelo binário, você analisar a estrutura, você vai ver que nada começou em algum lugar e está indo para outra. É o mesmo momento acontecendo aqui agora. O vazio inicial tá agora aqui acontecendo, os movimentos tá agora aqui acontecendo. Então se você entrar dentro da sua mão, você vai ver o início ali de qualquer coisa agora. Por que isso? Porque na verdade a existência sempre existiu. Por isso que o Lúcifer, lá, o portador da luz, o Messias, Cristo, Jesus, por isso que eles falavam, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Por que o princípio e o fim? O princípio e o fim é algo que está limitado ao tempo. Você tem que olhar para o passado para falar de princípio e olhar para o futuro para falar de fim e estar no presente para analisar esses dois tempos sendo o terceiro. Isso é o triângulo, que está em tudo. Tese, antítese e síntese. Não dá para você discernir, não dá para você falar, dialogar, pensar, raciocinar, discutir sem usar esses três tempos. Tese, antítese e síntese, passado, presente e futuro. Então, a geometria lá, se você pegar de alfa, mergulhar em ômega, do fim, mergulhar no início, você vai ter que olhar esse processo como o momento que começou a existir, certo? Esse momento que começou a existir, então, é antes de ter, teoricamente falando, né, hipoteticamente falando, antes de ter observador, tinha que ter uma estrutura geral para que algo dentro dessa estrutura a observe, né? E a meça, enfim, analise, estude-a, tente interpretá-la. Então, esse processo é o quê? Imagine o vazio do nada. Quando a luz existiu, não haja luz, para a luz percorrer nesse vazio infinito, ela precisa ter um padrão. Igual, quando você vê um átomo, ele é um padrão, né, que forma um átomo. Igual você pegar uma corrente e ficar girando, o que era vazio, aqui você tem uma corrente parada, ó, corrente, e o resto é vazio, né, relativamente falando, hipoteticamente. Se você gira ela bem rápido, ela preenche todo esse espaço, aquilo que era vazio não é mais, é tipo um escudo. Quanto mais rápido você gira, mais ela preenche esse vazio e mais difícil de penetrar
fica. Assim também é o átomo, é uma estrutura que está movimentando. Mas para ele ter essa estrutura coesa, parecer ser algo sólido, um átomo, entende? Esse vazio atemporal, ele tem que ter sido preenchido por si mesmo, um circuito. Esse circuito é a luz se autofazendo, né? Se auto-reconhecendo, porque ela já é pronta. Então, a luz, ela trafega por si mesma, por esse tabuleiro. Mas o que é esse tabuleiro? Vamos supor assim, no início, o que acontece? Vamos supor um Big Bang, por assim dizer. O que destacou do vazio, do nada ali, ó? O vazio do nada, ele é parado, estagnado. Então ele queima. Queimando, ele cospe qualquer coisa para fora. Você só percebe o vazio, o nada, ele não é discernível por si só. Para ele ser discernível, para ele ser contemplado, para ele ser percebido, para ele ser analisado, já parte de algo que existe, que vê, que olha. Ele não existe por si só, ele não se autocontempla. Quando ele se autocontempla, ele já é algo. Então já existe dois ali, não é mais um. Esse próximo que existe diante do nada é aquele que se aliviou perante ao movimento. Porque o vazio, volta, é parado. Para ter alívio tem que se mover. Então, aquilo que observou esse vazio, esse queimar, é algo que se moveu. Né? Ele agonizou e se moveu para ter alívio. Então, isso é qualquer fagulha de pensamento, de luz, no nada. Antes da existência, essa luz, ela tem que se mover. Qual que é o propósito da vida? É viver, é se mover, é se aliviar, né? No movimento. Tudo precisa se mover. Deus foge dessa estagnação do absoluto, do uno, para poder se mover, para poder ter história. Então, para ele se mover, ele tem que se fragmentar. E se fragmentar sem se perder. Então, ele tem que ter esse processo. Então, a luz, quando ela se destaca, ela se cospe para fora, ela não é mais aquele momento zero, né? Ela já é o momento 2. Consequentemente, aquilo que era o zero agora é o 1, né? O primeiro momento, alfa e ômega. Esse momento alfa da luz se cuspindo para fora, para ela, por exemplo, a luz, ela se moveu. Para ela se mover para qualquer lugar, nesse infinito vazio, e não ser o mesmo lugar, não estagnar de novo ali naquela agonia do nada, ela tem que se mover, né, para frente em relação a de onde ela se moveu, que é para trás, mas criando um circuito, um tabuleiro, para ela continuar se movendo sem ser para qualquer lugar. O movimento dela tem que fazer sentido. Então, para o movimento dela fazer sentido, ela tem que traçar um modelo, indo adiante, sem esquecer do passo anterior. Porque se ela vai adiante e esquece o passo anterior, ela não se moveu. Ela está sujeita a fazer a mesma coisa. Ela fica no mesmo lugar. Então o que acontece? A luz, quando ela se destaca, ela cria uma reta, né? Momento 1, momento 2. Você tem um ponto. 2 pontos, uma reta. Então momento alfa, momento beta. Momento 1, momento 2. Isso que eu estou falando aqui, galera, é a realidade. É um fato que você pode observar. Qual que é a fonte? A fonte é a realidade. Observe a realidade, penetre na realidade, expanda sua consciência usando alguma coisa, respirando, usando algum anteógeno, não importa. Ou então pega no tempo uma tecnologia e analise esses fatores que eu estou falando. A luz, ela se destacou, momento 1, momento 2, alfa e beta. Quem que está observando alfa e beta? Nesse vazio, imagina, um escuro, né? Imagina o tecido do espaço sendo formado, a geometria sagrada. A gente tem vários vídeos que tem esses desenhos para poder figurar aí na sua mente. Nesse vazio do nada, esse tecido se formando, você vai percebendo a geometria sagrada, a única possibilidade de movimento sem se perder, né? Tese, antítese e síntese, né? O nada se cuspiu para fora. Você tem momento 1, momento 2, 2 pontos. Então presta atenção, eu não falei que para você criar a existência sem se perder, você não pode esquecer do passado. Você tem que se mover para conseguir o alívio, mas criando um tabuleiro para não se perder de novo, para não ser o mesmo vazio. Então você tem que criar um circuito, um processo. Para você criar esse circuito, esse processo de forma lógica e coerente, você não pode esquecer do passo anterior, entende? Então, olha lá, o primeiro passo é o ponto, né? Destacou, você tem um ponto. Só que quando destaca, você faz uma reta. Então você tem 2 pontos lá. E o ponto era o primeiro passo, ele existe ainda. Você tem o segundo passo, que é o segundo ponto. Então você tem 2 pontos, mantém o anterior, mas você tem uma reta entre um ponto e outro. Então você tem ponto e reta. 1 e 2, alfa e beta. Você tem um terceiro que observa, que é o momento 3. Já forma um triângulo, observando uma coisa e a outra. Isso é a base mínima do discernimento. Tudo é triângulo. Tudo precisa desses 6 tempos. Presente, passado e futuro. Então você fez ali o triângulo. Ó. Momento alfa, momento beta, momento celta. 3. Consciência por reação. Já se percebe sem consciência. A consciência já se vê vendo 2 momentos. Momento alfa, momento beta, momento celta. Então você tem ponto, você tem reta, certo? Você tem triângulo agora. Só que aí o triângulo, ele mantém as retas, que é o passo anterior do triângulo. E a reta mantém os pontos, que é o passo anterior da reta. E o ponto mantém o vazio observando, que é o passo anterior dele mesmo, do ponto.
Então você tem ali o vazio ainda, você lembra do vazio, você lembra da agonia, mas você lembra do primeiro movimento que você fez, né, o momento alfa, você lembra do segundo momento, né, que é o alívio ali, você já é o 3 observando, agonia e alívio, dor e amor, certo? Então para você fugir da dor e buscar o alívio, o amor, você tem que continuar traçando esse processo, porque senão você vai ficar naquele triângulo ali, na agonia, triangulando, né, por assim dizer, no circuito. Então, o momento 4 já plasma ali, que é a forma, você já começa a dar a forma, que é o quadrado, certo? Momento alfa, momento beta, momento delta, momento delta. O 4 já fez a forma, aí você pode ver, ó, o quadrado no circuito. Agora você já tem uma profundidade maior. Então lembre-se, cada movimento é uma profundidade, cada profundidade uma vibração, cada vibração uma cor, uma forma, um tom. Veja, o momento 1 é só o ponto, né? O momento 2, alfa e beta. Vamos supor que faça assim, ó. Você só tem esse movimento, é estagnação, você precisa se mover mais. Cada um desses movimentos é uma vibração, uma profundidade. Então você tem uma vibração na reta, uma vibração no triângulo, uma vibração no quadrado. Então você vai ter na cor, profundidade. No circuito ali, né? As cores, essas formas vão ser dadas, poder ser contempladas depois. Mas é forma de falar. Então quando você chega no quadrado, no momento 4, veja bem, no quadrado você ainda mantém um triângulo. Você pode ver que um quadrado tem 2 triângulos cortados. Você pode ver, um quadrado é feito por 2 triângulos. Então no quadrado, o passado dele tem um triângulo, no passado dele tem a reta, no passado dele tem um ponto, e no passado dele tem o vazio. Olha o quão o vazio está distante lá do quadrado, mas está próximo do ponto e próximo da reta. Então quanto mais você se move e se ilude nesse circuito, mais longe daquele vazio você está. Então mais teatro você tem para viver, mais ilusão, mais alívio você tem para contemplar. Então assim você vai fazendo esse circuito. Eu não vou explicar ele todo porque demora, mas a gente tem conteúdo, tem vídeo, tem de tudo, é só procurar. O final desse circuito, né, no momento 5, momento quina, né? Você vai formando, você vai ter o pentágono, depois o hexágono, você já tem o hexagrama, inclusive está na bandeira dos donos do mundo. Compartilhei esse vídeo hoje lá no meu perfil, aqui no meu perfil do Facebook, né? Os donos do mundo são ateu-cabalistas. Até indico os ateus assistam aí, porque existe uma diferença entre ateu que acredita que não existe nada que seja invisível, vibracional. É diferente do ateu cabalista. Do ateu cabalista, ele sabe muito bem do processo da consciência, ele entende os processos. Essa galerinha aí que fica achando que é sabidona, os donos do mundo zoam na cara deles, porque eles sabem muito bem desses processos mágicos. É o povão burro aí que fica rindo de coisa séria. Mas os donos do mundo, de fato, eles são ateus, mas ateu-cabalistas. Eles são ateus no sentido de que eles querem pegar esse processo atemporal, o processo da luz, da geometria sagrada, e assim dominar o tempo e espaço, controlar ali o coletivo, controlar o sonho da humanidade, por onde a humanidade vai, o que a humanidade busca. Aí enquanto eles ficam no alívio, no topo, colhendo o mel da terra, o povão embaixo mantém essa pirâmide, por assim dizer, intacta, esses donos do mundo no topo. Então eles só colhem um alívio enquanto a gente colhe, a gente lida com o caos. E isso é cabala, eles fazem isso conscientemente, eles manjam disso, porque o caos ele sempre vai plasmar no tempo, então eles têm que posicionar em algum lugar. Eles conhecendo esse processo, eles se posicionam no topo e deixam a humanidade no caos para eles se manterem no alívio. A questão é que eles pensam que, entendendo o processo matemático desse hexagrama, por isso que tem lá no bandeira deles o triângulo para cima e o triângulo para baixo, chamam de estrela de Davi, mas na verdade que é lá o segredo da consciência. Você tem ali a forma de 6, que é o colchão de Merkaba, né, girando assim. Então você tem ali triângulo para cima, triângulo para baixo. Você tem ali as possibilidades, né, aquele oculto de Metatron. Ou no círculo você tem o oculto. Através da reta você tem o Metatron e através do círculo você tem a flor da vida. Aquilo ali é o processo cognitivo, as possibilidades de se movimentar e se redobrar e criar tudo. O reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, o reino humano e o reino dévico. É aquilo ali. Por isso que na bandeira deles estão aquilo ali. Então, diferente dos ateus todinho, que pensa que ser ateu é só não acreditar que, sei lá, que coisas sobrenaturais existem, mas não é nada sobrenatural. Eles chamam de sobrenatural porque eles não entendem. Mas a partir do momento que você entende a ciência envolvida por detrás daquilo ali, já deixa de ser natural. E quando eu falo ciência, eu não estou falando que ciência é o que está no livro, sei lá de quem. Não. Ciência é você entender a realidade que te cerca, você tomar ciência disso. Isso é ciência. Então, essa galera cabalista, donos do mundo, eles que financiam o cientista, o que vai ser divulgado e o que não vai, essa galera, eles conhecem cabala. Eles conhecem esse processo da luz. Entende? Então eles sabem que tem energia, eles sabem que tem possibilidades dimensionais através dos processos vibracionais, que é sintonia, como uma televisão, que você sintoniza um canal ou outro.
Entende? A realidade, ela não é física, entende? Quando você, por exemplo, você pega, igual eu tô aparecendo aí no monitor agora, vocês estão me assistindo, né? Isso aqui vai ficar gravado. Se tudo fosse físico de verdade, então capturou meu eu, um outro eu meu, e fragmentou ele em vários para estar na casa de vocês? Não, é uma informação. Esse momento no tempo e espaço, ele pode ser capturado porque ele é apenas informação. Entende? Informação, a essência não está ali, está a informação. É isso que os aparelhos, através da descoberta da mecânica quântica dupla fenda, eles entenderam essa dualidade onda e partícula, que a gente pode trabalhar com a realidade da forma que a gente conseguiu, entendeu, etc., como partícula, como onda. Eles entenderam que a onda porta informação, então eles começaram a criar tecnologia baseada nisso. Por isso que hoje você tem celular sem fio, você pode enviar uma música para outra pessoa, por exemplo, em MP3, porque é uma informação contida na onda. Entende? Você não tem uma coisa física que você dá pro outro, você tem que ficar partindo e mandando. Você enviou a música, não precisa de cabo de fibra ótica, não precisa de nada, ela trafega por essa própria onda temporal, né? E porta uma informação, aí 1 milhão de pessoas tem a mesma música sem faltar para ninguém, porque é onda, o que você compartilha é dados. Então esse vídeo, o eu que você está vendo aí, ó, é um momento no espaço-tempo que foi capturado por causa dessa informação. E a informação é justamente isso, é um oceano, uma onda, né? Para quem, aprofundando mais, para quem estuda alquimia, né? Essa onda é torus, né? Ela tem um formato espirala no centro e transborda ao redor. Você vê esse processo no próprio átomo. O átomo seria uma toruzinha, enquanto o que você observa acima, assim, seria a torus geral. Só que essas torus geral, ela não existe por si só. Todas as torus individual, que é o homem, a imagem e semelhança do todo, plasma diante desse circuito, ele plasma a realidade que ele pode conceber, discernir, ou que ele está inserido automaticamente, né? Ele simplesmente apareceu ali. Então, cada torus compartilhando ali suas perspectivas, forma a torus geral. Essa é a torus coletiva, esse é o espírito da existência, o inconsciente coletivo é isso, a torus. Então, o que eu estava falando? A informação, né, que é capturada, por exemplo, no monitor, para você poder estar me vendo em qualquer lugar. Ou, por exemplo, foi prometido na Bíblia que na volta, né, dele, a gente ele seria visível pelas nuvens, os 4 cantos do mundo veria. Olha aqui a gente hoje nas nuvens, através da nuvem conversando, os 4 cantos podem nos ver, conversar com a gente. Então através da nuvem, acima do espaço do tempo, estamos unidos. Não importa a hora que você está me vendo, né? Agora para mim aqui são 2h57, sexta-feira, 2021, né? Dia 12. Mas você pode estar me vendo no futuro, tá ligado? Tipo, a gente está acima do tempo e espaço se comunicando pelas nuvens. E é dessa forma também que ele viria, nas nuvens, acima do tempo e espaço. Quando isso foi prometido lá, não poderia ser discernível, não poderia ser compreendido. Era pela fé. Os cristãos de verdade que tiveram intimidade com ele vieram pela fé. Hoje não, hoje é burrice não entender, hoje é explicável. A gente está unido através das nuvens, acima do tempo e espaço, não importa onde, como, pela tecnologia, através da tecnologia, você consegue flutuar o tempo e o espaço e comunicar, e interagir com nós, e também com ele. Então, através da tecnologia, ele viria pelas nuvens, né? Acima do tempo e do espaço, todos os olhos o veriam. E já está acontecendo, para quem tem olhos para ver, né? Mas eu não vou entrar muito nessa questão não, porque aí ia pegar pesado para muita gente. Mas vamos lá, então, esse circuito é o que eu expliquei, né? Ó, você vai formando, você chega no cubo Metatron, você vai ter os 12 momentos, né? Alfa, beta, celta, delta, quina, secta, septa, octa, nona, beta, alfa, dota e ômega. Esses são os 12 momentos. Você tem 12 no circuito, por isso que a existência é assim. No circuito ele tem 12, né? Tudo precisa desses 12 e o 13 abstrato que dá a direção para cada um dos 12. Então você vai formando várias... por exemplo... cada triângulozinho vai tendo seu discernimento, porque o triângulo é baseado em 3, passado, presente e futuro. Só que aí você tem os relativos, assim como a cor mais longa, que vibra mais, a onda mais longa, também é a mais lenta, mais perto daquele escuro vazio da morte, certo? Então, o vermelho, enquanto o seu extremo oposto, né, o caos, lembra? O primeiro momento, o caos, vermelho. O segundo momento, o alívio. Então são extremos opostos, você tem o vermelho e o azul. Só que você ao meio, analisando a dor, a agonia e o alívio, o amor. Só que entre a agonia e o amor, você tem muitas possibilidades de sensações entre um e o outro. Assim seria como no vermelho e no azul, você tem muitas possibilidades de cores até chegar num e outro, no extremo. Então assim é com qualquer observador, você tem os 3 tempos. Só que diante desses 3 tempos, cada um vira um cubo Metatronzinho, entende?
na estrutura, porque aí ele vai posicionando ali o seu relativo. Então ele lida com todas as coisas, com todas as emoções também. Mas esse 13, analisando todos os 12 ali gerais, ele dá direção. Então, se você olhar no reino humano, você vai ver o 13 ali, o que porta o conhecimento, e aqueles 12 que o circulam, e aí vai fragmentando as pessoas. Se você for olhar no átomo, você vai ver a estrutura, as possibilidades infinitas de se criar algo dentro daquele circuito, e essas criações plasmando. Então você vai tendo ali os minerais, os minerais da tabela periódica, formado ali todas essas possibilidades. Esses minerais eles vão se amontoando, se aprofundando e formando ali o reino vegetal. Aí o reino vegetal se conhece, se aprofunda, né? Vai tendo consciência de si mesmo, vai transitando pro reino animal. E entre o reino vegetal e o reino animal, você vai vendo, tipo, pro reino vegetal continuar vivendo, você precisa ali dessa transição. Aí você vai ter os bicho-pau, vai ter bicho-folha. Quem nunca foi pegar achando que é folha e voou, era uma borboleta? Quem nunca foi pegar um pedacinho de pau achando que era um pauzinho e era um bicho-pau andando? As formigas, eles fazem um processo geral ali da transição do reino vegetal para o reino animal, né? Eles carregam, se acabar com essa transição, com os insetos, com esses bichinhos, acaba o reino vegetal. Então é uma estrutura que se auto-retroalimenta, é a Toros. Mas aí camada sobre camada, você vai chegando no reino humano, transbordando no reino humano, você chega no reino débil, que entende essa estrutura e faz a manutenção dessa estrutura. Então o que precisa ser entendido aqui, para a galera que acompanha a nossa escola, é essa estrutura. Então, se você, por exemplo, eu quero estudar a teoria de Darwin. Antes de você estudar a teoria de Darwin, você tem que ver que o que você fala, não, um animal que evoluiu para o outro, e esse osso que foi para o outro. Antes de chegar nisso, você tem que entender, tipo, pega qualquer animal que evoluiu para qualquer animal, que na sua cabeça evoluiu e tal, pega qualquer coisa e você vai chegar no design, entre nessa coisa. Você vai chegar nesse design inteligente, independente para ter forma, movimento, transformação, reciclagem, etc. Você precisa dessa estrutura. E essa estrutura que explicamos. Então, por exemplo, quando você sonha, tá dormindo, sonhando, tudo que você tá vendo ali, ó, é você trabalhando com essa mesma estrutura. É as mesmas 7 camadas do átomo, que você vai interpretando como 7 cores da luz, como as 7 formas geométricas, que vai mesclando uma com a outra, você tem todas as formas. Tudo na base depende de círculo e reta. Para você ver qualquer forma, você depende da reta, que é a lógica, concreto, e do círculo, que é o abstrato. Você vê uma forma, vê uma flor, vê um ser, vê um micróbio, qualquer coisa, vai depender dessas bases, círculo e reta. Que é forma, né? Em forma, desenho, círculo e reta. Se você for trazer essas bases para sensação, é abstrato e lógica. Você tem que pensar e sentir, para tudo. Se você for trazer enfim, em qualquer ângulo de observação que você for trazer, você vai depender como base de círculo e reta. Então, depois que você forma todo esse circuito, você está sonhando lá com qualquer coisa. Você está lidando de novo com esse processo do corpo da luz, da estrutura, do corpo de Deus. Entende? Se você estiver sonhando que está fazendo ali uma teoria, está analisando, você está vendo esse mesmo, você está dando forma a partir dessa mesma estrutura para enxergar aquilo que você enxerga. Entende? Por isso que você pode ver o seu gato aqui no que você chama de realidade e o seu gato no seu sonho. É só você estar dando forma para esse mesmo processo. Então, a teoria X, teoria Y, teoria não sei de quem, teoria não sei de quem lá mais, está debaixo de todo esse processo, do território. Entendeu? O território é isso. É essa estrutura, esse campo magnético, esse tecido magnético é o território. Agora, a forma, entendeu? Que as pessoas vão dando, né? O modelo que as pessoas vão dando para descrever o que é a realidade são os mapas. Cada um faz um mapa. Eu acho que a realidade é assim, ó. O outro, eu acho que a realidade é assim, ó. Só um mapa para tentar descrever o território. Entende? Então, antes de você querer brigar, discutir que a teoria do fulano tá X tá certo, a teoria do outro tá certo, você tem que entender a estrutura cognitiva que possibilita essas teorias serem teorizadas. Entende? Então, você entendendo esse padrão, você vai entender aí multiverso, universo, tudo. Você entende como o cara que escreveu o Corpus Hermeticum, que é o Hermes, que é explicado aqui nesse livro, por exemplo, o Kybalion. Você vai entender porque que ele falava que o maior segredo que existe, o Hélio Couto, por exemplo, fala: se a humanidade fosse deixar de existir, você pudesse deixar um único conhecimento para a realidade, para a humanidade, para a próxima humanidade, se houver, o que você deixaria? O Hélio Couto falou assim: o átomo, o conhecimento do átomo. Já o Hermes Trismegisto falou assim: eu deixaria explicado que o que está acima é como o que está abaixo, o que está dentro é como o que está fora, porque é a mesma coisa. Você vai entender o seguinte: se você olhar para cima, esquece o mundo físico, esquece heliocentrismo para quem acredita em Terra Globo, esquece Terra plana para quem é terraplanista, esquece. Não existe isso, existe um conglomerado, infinitas possibilidades de dar forma.
possíveis átomos esperando alguém medir para dar uma forma. Então não há terra plana, terra globo, não há nada disso. Há a possibilidade de comunhão cognitiva. Então, o que você e o observador, pegue você está aí parado. Se você, por exemplo, vai para um lugar livre, você olha para baixo, você vai ver o chão. Um plano, né? Independente se vai ter cobertura. Não estou falando de terra plana, terra globo. Estou falando do fato ao seu redor. Você olha para o chão, você tem terra, né? Você olha para cima, você tem o céu. À noite você vê os astros, né? As estrelas. Então, peraí. Por que você está olhando para o chão e está vendo o chão, para frente você vê flor, você vê árvore, você vê prédio, e em cima você vê os astros? Por que você está vendo essas coisas? Porque o que está abaixo de ti, no microcosmo, no microcosmo, são movimentos. É o mesmo hexagrama ali que você dando forma vira um átomo. E o que está lá em cima, girando, te dando discernimento de tempo e espaço, para você medir eclipse, medir ano, medir era, medir estação, tudo que está girando ali dentro também é o mesmo processo atômico. Se você entrar em qualquer coisa lá, você vai ver que é átomo. A relatividade, né? De novo, tese, antítese e síntese. Lembre-se, você é a síntese. A tese está no seu passado. A antítese está no seu futuro e a síntese é você. Então, vamos dizer assim, que você olha para a estrutura abaixo, a tese. Você olha para a estrutura acima, né, antítese. E você olha para si mesmo, a síntese. Então, o que você está sintetizando? A tese, por assim dizer, hein, gente, o passado, relativamente falando, olhando linearmente, é a estrutura atômica, o passado. O futuro disso, né, ó, tese, antítese, o futuro disso é os astros. É o mesmo átomo que chegou lá em astros. Ou não é? Ou aqueles astros não é os mesmos átomos? Não é? A ciência concorda com isso, né? Então o passado daqueles astros é o átomo. O futuro daqueles átomos é os astros. Então esses movimentos microscópico ou macroscópico te dá definição de tempo e espaço. Então você, ao meio, você dá síntese disso que você observa. Só que, porém, distância e tamanho é relativo ao observador, que observa o passado, o futuro, sendo presente. Então, o que você pensa que é minúsculo ali embaixo, se você for dando zoom, é espaço, entendeu? Aquele núcleozinho do átomo que você nem vê, se vai chegando perto dele, vai ficando cada vez mais longe a camada de valência, o átomo. Então seria como você estivesse indo, você chegou em cima de um planeta lá, ó, vamos supor, você virou o homem-formiga, o homem nanômetro. Você virou um homem nanômetro, você foi no núcleo do átomo e está em cima dele. Tá vendo? Você está num planeta lá e o elétron é um sol. Tá entendendo? Você está dentro desse circuito. É a mesma coisa. Se você for olhando para cima, então o que eu quero dizer com isso? É relativo. Tempo, espaço, tamanho. E relativo a quê? Relativo a esse circuito que eu acabei de explicar. Atômico embaixo, atômico em cima. Esse minúsculo te dá o distanciamento da morte, daquele vazio. Lembra o processo se fazendo? Reto, ponto, reto, triângulo, quadrado. Vai se fazendo. Quanto mais forma, mais se iludindo, mais longe da morte ele está. Veja se não é assim, ó. Por exemplo, eu aqui, ó. Se essa essência que me dá vida sair do meu corpo, ele vai se desfazer, né? Essa forma, para quem ficou observando, ela vai se desfazendo. O tempo que ela vai demorar para se desfazer perante aquele que observa é o quão distante ela se distanciou daquele momento da morte. Então, o humano, por exemplo, para ele voltar lá para o momento da morte, ele vai ter que desfazer os reinos anteriores. Ou seja, se desfazer seu reino animal, desfazer o seu reino. Entendeu? Os reinos anteriores têm que se desfazer. Celular, até ele virar nada, por assim dizer. Quando ele vira esse nada, ele só refez aqueles movimentos até chegar nesse corpo, entende? Que é só movimento, não tem nada aqui. Se eu for me desfazendo, voltando, se eu olhar com um telescópio, se eu expandir minha consciência, eu vou me desfazer, vou voltar para o nada ali. E se eu for voltando, eu vou ver que é movimento, cheguei no átomo, vou ver célula, órgão, eu. Entendeu? Mas são só movimentos, é para dentro e para fora. Assim também é a estrutura da luz. Se você estrutura geral, a existência, que você está falando que a teoria Y, que é o Big Bang, o que adianta você falar o Big Bang surgiu em tal tempo, no tempo e espaço? Você expande sua consciência, desfaz a forma, você vai ver que é só movimento. Qualquer coisa é só movimento. Entendeu? Então, o que seria a ciência do futuro? Eu quis falar sobre isso porque o Bob até falou rapidão hoje na live e deu margem para eu poder falar mais sobre esse assunto. Ó. A ciência do futuro nada mais será que o quê? Não adianta nada a pessoa falar assim, ah não, o que compôs essa doença aqui e tal, foi por isso, a teoria e tal, você vai lá e muda lá na luz, na base da luz. Você muda o código, você muda o circuito pela qual aquele processo irá percorrer. Você mudou aquela forma. O que era doença não é mais. Entendeu? Ou o que era saudável ficou, não é mais. Você muda o código vibracional, você muda a realidade física. Porque é tudo ilusão, holograma. Então quando você pega o inconsciente coletivo,
certo? Você pega a teoria coletiva e muda o discernimento sobre o que é real para eles, você muda a realidade geral. Entende? Foi isso que a Bíblia prometeu, que no reino quântico na Terra, o reino do céu na Terra, o quântico no tempo e espaço, seria o reino do céu na Terra, não haverá mais dor, doença, etc. Por quê? Porque vai entender esse conhecimento que eu tô acabando de falar aqui agora. Você já vai trabalhar no processo da luz. Então não vai ter esse negócio assim, ó, você pode mudar a cor dos olhos, você pode mudar no tecido, antes de qualquer teoria. Antes do átomo redobrar e formar molécula, sabe? Toda essa ilusão espaço-temporal, você vai no cerne da questão, muda o código, mudou a realidade. Entende? O próprio Hélio falava, a realidade é formada de dodecaedro, um nódulo, uma forma, né? Uma das formas geométricas, um dodecaedro tem 12 faces. O Hélio mesmo fala, pega a palestra Destino, por exemplo. Vai lá, ele fala que a realidade é assim. Existem infinitas dimensões, ele que fala. Cada uma dimensão tem um dodecaedro lá no tecido. Sabe, os nódulos do tecido é dodecaedro. Se você muda a informação de uma das faces, você mudou a realidade inteirinha. Mas a diferença do que ele explica, o que a gente explica, é que as realidades elas não estão sobrepostas umas a outra, existe. Ela existe a partir do momento que alguém observa. Mas é isso mesmo, lá na base do nódulo tem o dodecaedro, por quê? Porque ocorre o metatron, as 12 possibilidades. Você mudou uma das faces, você mudou todo o tecido. Você vai lá embaixo, muda uma coisinha, um direcionamento, muda tudo. Desencadeia tudo diferente. Mesma coisa somos nós lidando com a realidade. É como se nós fossemos esses nódulos do tecido, cada um de nós é um dodecaedro. Cada movimento nosso vai mudando a realidade, por assim dizer. Só que não adianta nada vir aqui falar, então nós somos co-criadores e mandando na realidade. Não. O destino e o livre-arbítrio, eles coexistem. Certo? Porque você pode aí decidir a qualquer momento o que você quer fazer. Isso está em aberto. Você pode co-criar. Você é criador. Crie. Porém, tudo que foi escrito, que aconteceria, que está acontecendo, etc., ninguém conseguiu abocanhar. Tá entendendo? Por mais que você tenha o livre-arbítrio para criar, etc., você não consegue criar acima daquele que ditou a história, que escreve certo por linhas tortas. Porque ainda que cada um seja livre para fazer o que quiser, a história está aí, permanecendo. Deixa eu colocar a música aqui de volta. Parou. A história permanece aí, desenrolando, independente do sonho e do trauma de cada um. Eu vou ler um pouco aqui os comentários. Eu falei pra caramba, não sei se a galera tá entendendo, mas deu pra entender, né? Só pra concluir. Então a ciência do futuro é isso aí. Você não vai ficar aí preso em porque o fulano falou isso no livro, o outro falou aquilo no livro. Você entende que é um tecido magnético. Entendeu? Tudo que você, seja lá em cima ou aqui embaixo, tudo que você penetra, você chega na estrutura atômica. Então, você é a síntese desse processo temporal. Por isso somos importantes para Deus, né? Feito a imagem e semelhança dele. Tudo que você discerne, que você fala que tem tamanho, etc., é você baseando no movimento macroscópico acima, dos giros acima, e dos movimentos microscópicos abaixo. Assim você tem referência de tempo e espaço de medida. Mas quando você expande a consciência, você chega nesse conhecimento da luz, tempo, espaço, momento, lugar, fica irrelevante, é relativo, porque tudo está no mesmo lugar. Com uma expansão você pode estar em qualquer momento, em qualquer lugar. Então o que era minúsculo abaixo pode ser gigante, e o que era gigante acima pode ser minúsculo. Depende de quem está observando do que ele quer observar. Entendeu? Tudo fica relativo. Entende? E essa realidade, para ela não ser esquizofrênica, ela só não desfaz porque tem um coletivo que, por A mais B, acredita que a realidade é assim e pronto, acabou. Então, para haver uma realidade, sempre precisa de um teatro temporal. Mas como esse teatro for organizado, que vai determinar como essa é a realidade ou não. Entende? Por isso que os contos, as pessoas hoje, os ateus todinhos riem muito, falam que somos loucos e tal, porque eles falam, o tal animal... Agora eu sei que é absurdo, mas quero que se foda. Eu tô explicando e entenda quem puder. Tal animal falou, tal coisa aconteceu, isso é impossível. Mas é claro, tem certas coisas que está registrado em todas as mitologias. Eu não tô falando somente de Bíblia aqui, tô falando de qualquer registro. Ó, tem outros, ó. Eu tenho aqui, por exemplo, o Bhagavad Gita, ó. Não, esse aqui não é o Bhagavad Gita, não. Esse aqui é o Pisa Sofia. Mas, cadê o Bhagavad Gita? Aqui, ó. Tem Bhagavad Gita, ó. Esse aqui não tem nada a ver com a Bíblia, é outro, né? Também fala dessa relação entre os seres dévicos atemporais com os seres temporais no tempo. Então, os ateus hoje em dia querem negar todos os registros que foram tidos como mitologia, para querer dizer que a realidade agora, esse momento agora, poucos séculos, é a realidade absoluta e que sempre foi. Mas não. Todos os registros que você pode ver, você vai ver várias histórias mitológicas, né, que lidavam com esse abstrato de forma diferente, mas que tinha essa magia, esse abstrato, né? Um ser que falava, um ser que veio lá não sei da onde, outro ser... Claro que para a ciência ortodoxa momentânea isso aí é absurdo, mas é o que eu estou explicando. A criança já nasce numa escola
que tende a criar uma realidade em sua cabeça que não cabe Deus, ela é extremamente materialista. Isso aí eu não estou falando que é certo ou errado, estou falando um fato. Não adianta que ele vinha ateu falar que não, isso é um fato. Agora são 15h15, mais uma sincronia. É um fato. Ainda que você tenha algum professor que tenha sua fé, que tenha sua religião, o currículo escolar é materialista, é ateísta. Isso é um fato. Então as pessoas têm em sua memória lógica, na sua forma mental do que é a realidade, um mundo ateísta. Então, sendo assim, como a realidade é criada pelo coletivo geral, a realidade vai ser de acordo com o que o coletivo acredita intrinsecamente. Então é claro que você vai ter uma realidade da qual o abstrato foi fechado, o mundo mágico foi fechado, e tudo que você precisa presenciar e vivenciar tem que passar pela sua lógica, tem que fazer sentido. Então, como você tem uma lógica fechada para o abstrato, a realidade que fará sentido é uma realidade onde não tem mágica, não tem nada, uma realidade, uma injustiça, e assim por diante. É a realidade que todo mundo quer ver. Então, mudando a realidade, mudando a informação, mudando o conhecimento que chega para nossas crianças e tudo mais, você mudará a realidade que te cerca. É simples assim. Não quer dizer que, enfim, pega uma tribo específica de algum lugar, ela faz coisas absurdas, porque todo mundo acredita naquilo ali. Enquanto chega, traz pro mundo urbano, não conseguem fazer direito, porque tá todo mundo criando o contrário. Então, o mundo vigente hoje em dia é o mundo que a pessoa quer acreditar que é. Então, é claro que o ateu vai ter razão ali nisso, naquilo, porque ele está fechado com aquilo, ele acredita naquilo, piamente. Mas se eles permitirem algumas experiências em um outro ambiente, estudar uma outra cultura, pega, por exemplo, Joseph Campbell, entendeu? Um cara cientista na área da história, da mitologia. Ele estudou diversas mitologias, ele mostrou que existem diversas formas de cura, de etc., em religiões, em culturas totalmente diferentes uma da outra. A única coisa que ele não entendeu é que para essas culturas se formarem, ter ali suas coisas em comum e também as suas coisas particulares, eles também precisavam dessa estrutura autossuficiente, que se auto-mantém. É por isso que você pega civilizações que não tiveram ligação nenhuma uma com a outra e tiveram fundamentos religiosos ou culturais semelhantes, porque é essa mesma estrutura plasmando num tempo e no espaço. Deixa eu ler um pouco aqui os comentários para ver se a galera tá entendendo. Eu acho que eu falei bastante coisa, né? O Ari tá aqui, salve Ari. Ari é um parceiro aí, o Ari manja bastante de filosofia e etc. Um cara bem... manja de bastante coisas. Agradeço aí a participação. Aqui, eu ia estar indicando aqui. Eu falei diversas coisas, mas ele falou que hoje no Duplo Expresso fizeram uma entrevista com um cara chamado Augusto Alves, que falava disso. Recomendo, sobre Bitcoin título. Não é verdade, né? O lance da Bitcoin tá voltando com tudo aí hoje em dia, né? Eu não sou muito focado nessa área, não. Acho que o Rogério manja mais dessa área. Mas o povo tem falado muito atualmente sobre a Bitcoin novamente, né? A Adri, companheiro, tá colocando diversos links aí, ajuda muito no entendimento. Salve aí, Matheus. É pesado, Ari. Você fez um comentário aqui que eu não vou nem ler, mas vou deixar um like aqui. Mas pior que é verdade, pô. Sobre o Olavo aí, ó. O povo tinha que parar de escrever o Olavo tem razão pra dizer que o cara lá tem razão, né? O Aristóteles falou que tô inspirado. Então, graças a Deus, mano. Eu fiz um ritualzinho aqui antes de iniciar, né? Fiz um ritual com as velas minha aqui, etc. Fiz uma oração pra Deus, pedi inspiração do Espírito. Então, é isso aí. Eu não sei. O que vier é isso mesmo. Aí, já faz 1 hora que eu tô aqui. Eu acho que eu vou encerrar, né, galera? Deu pra entender tudo, né? Aqui, ó. Tá vendo, ó? Aí, ó. Faz 19 minutos atrás, o Ari comentou... Aqui, sincronia até nisso, ó. Ele comentou pra mim, são 19 horas na Europa. Faz 19 minutos que ele comentou aqui, então sincronia nisso. Mas, tá vendo? Ele comentou o horário aqui, ó, porque eu tava comentando sobre... a gente está, né?
conectado no agora. Ó, agora está eu, o Ari, que está me assistindo, e todo mundo, seja em que lugar no tempo e no espaço, seja em que lugar no planeta, por assim dizer, todo mundo está se vendo no momento do agora, independente do fuso horário da hora relativa. Igual para mim aqui, ó, agora são 3h20, o Ari lá é 19 e tanto. Então estamos localizados no tempo e no espaço em momentos diferentes, tanto que a hora é diferente. No entanto, através do plasmar da coerência no tempo e espaço, que é a tecnologia, estamos, como prometido, acima do espaço e do tempo, nos comunicando num único momento. Então, ou seja, nós ultrapassamos o tempo e o espaço. Entendeu? Agora eu não preciso mandar uma carta, eu não preciso pegar um cavalo, eu não preciso por meses andar para poder trocar uma ideia com o Ari, por exemplo. Acima do tempo e espaço, nós estamos unidos numa única coisa só. Então, para finalizar essa live aqui, ó, dessa mesma forma, acima do tempo e espaço, temos que estar unidos num ponto em comum. Entende? Essa é a grande transição planetária que o povo tanto fala. Quando a gente conseguir entender a nossa conexão atemporal e nos unirmos no tempo e no espaço através dessa mesma conexão, as coisas vão se desdobrar de forma incrível e rápida, por assim dizer, né? Então, antes que nos unamos fisicamente no tempo e no espaço, nos uniremos e já estamos nos unindo através do quântico, certo? Então, desculpa aí a sinceridade se incomoda algumas pessoas, mas esse é o arrebatamento secreto, né? Prometido. O pivô é sempre fundamental, é verdade. Sim, o Arito falando, quem jogou futebol de verdade sabe o que representava o pivô, com certeza. Tudo precisa de um pivô. Você pode pegar até a teoria materialista do sistema solar, por exemplo. Todos os planetas orbitam um núcleo, que é o Sol, é o pivô. Entendeu? O que os planetas estão vagando aleatoriamente em qualquer lugar? Não, eles orbitam um pivô, um centro em comum. Entende? Então orbita o Sol. Então eles têm lógica. Qualquer um pode observar e ver, opa, lá é um sistema, entendeu? Um sistema. E a mesma coisa no átomo. Eles orbitam um núcleo em comum, não? Os elétrons não orbitam um núcleo em comum, então você tem uma forma microscópica e uma forma macroscópica de observação. Aí a pessoa fala, mas você está viajando, tem diversas dimensões, outros sóis, não sei o que lá. Isso aí já é você ao centro, observando futuro, presente e passado, redobrando esse mesmo processo. Então o que você vai ver além desse Sol, por assim dizer, vai ser redobra desse mesmo. Assim como no átomo. Você tem ali só movimentos, possibilidades. Aí agora você tem uma lógica que não deixa a luz para qualquer lado. Você tem ali, você pode ver nos desenhos que a gente fez aí, ó, tem nos vídeos. Você tem um circuito, é a Merkaba, fica girando. Aquele circuito, ó, o resto tudo é escuro, mas aquele circuito tá ali. E desse circuito tudo surge. Mesma coisa, das 12 cores, apenas, misturando com o outro você tem qualquer coisa. Mesma coisa que das 12 notas, que são 7, com seus intervalos ou bemóis, você tem 12, eu expliquei isso diversas vezes. Com essas 12 você tem todas as outras. Só que elas se resumem nessas 12, correto? Então, é assim para tudo. Tudo se resume em 12. E então você tem ali a estrutura nesse escuro. Observa, é só aqueles movimentos, só aquela Merkaba. Só que ela vai se redobrando através dessa possibilidade, vai sendo tudo que há. Entende? Se você mergulhar, você vai ver. E é isso a realidade, não tem como ser outra coisa. Redobra de si mesma. Então, todas as teorias que você pode basear, tudo que você for estudar, se você pega ali um mineral, uma pedra, quando que essa pedra existiu? Essa informação que você está coletando essa pedra já vem desse processo, entende? E esse processo se recicla. Então, você pode ver, você pega aí, por exemplo, o judaísmo, ou qualquer religião aí baseada na Bíblia, literalmente. Ela vai considerar que o mundo começou no Jardim do Éden. Só que o Jardim do Éden é um papo alquímico, atemporal, para descrever o tempo e o espaço. Então, o processo do Jardim do Éden ali, já são esses deuses, por assim dizer, esses seres atemporais que entendeu o processo atemporal e tem que administrar o tempo e espaço. Por isso que façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então esses deuses começam ali a estruturar um Éden, um novo mundo, porque o mundo acabou de acabar, por assim dizer, que é o Ragnarok. Destrutura tudo, aí tem lá dilúvio, essas coisas. Aí você tem que de novo posicionar um povo reto para que todos esses povos abstratos não se percam, porque vai girar em torno desse povo aí, ó. Tudo gira em torno deles, não é? Até hoje, tudo gira em torno deles. Só o povo ateu todinho aí que tá esquizofrênico, desalinhado da realidade, fica falando besteira. Mas tudo gira em torno deles. Por quê? Porque esse povo lá do Éden, que foi
recebeu um livro com regras para seguir. Então esse povo é a coluna vertebral da existência, que mantém seus ossos, que é o povo do extrato em torno, existindo. Então esse povo, se for ver na teoria deles, eles têm 5.776, 77, 78 anos, porque ele não parou de contar, eles não recomeçaram a contar com Cristo, né, com Jesus, porque eles não consideram ele o Messias, então ele continua a contagem. Então na visão desse povo, de quem considera a Bíblia, sim, como é que eu posso dizer? Quem considera a Bíblia literal nesse aspecto, vai dizer que a realidade ela só tem 6.000 anos, né? Inclusive os terraplanistas falam muito isso, que ela só tem 6.000 anos. Por quê? Porque os registros da Bíblia mostram que 6.000 anos. Porém, aí você pega uma pedra, por exemplo, alguma coisa, algum osso, vai ver, vai tirar ali a informação, tem tantos mil anos, né? Então, aí, por exemplo, refutou outro cara ali da Bíblia que fala que o mundo começou há 6.000 anos. Só que eles não entendem isso. O que existe é esse processo. Esse processo ele se encontra e se perde, ele expande e volta, expande e volta. Então, quando chega nesse momento que agora, esses 6.000 anos de aprendizado do reino lógico vai transbordar no reino quântico, teremos 1.000 anos de mundo quântico, mundo feminino, de mágico, até que aí lá na frente, por A mais B, não vou explicar aqui agora, esse reino se desestrutura depois de 1.000 anos, e acontece Ragnarok, e aí você tem de novo começar a organizar um povo lógico, aí você tem 1.000 anos, 6.000 anos, 1.000 anos, 6.000 anos, mais ou menos. Aí o que acontece? Nessa reciclagem, o reino mineral, eles são atemporais. Por isso que os seres déficos preferem registrar seus segredos em pedras, nessas coisas. Porque o restante, as tecnologias somem. Afunda, some, desaparece, você acha vestígio. Mas tudo que está marcado nos reinos eternos, que é as pedras, por exemplo, está ali no mineral, fica registrado. Então, o reino mineral é o reino melhor para registrar coisas, porque eles ficam mais ou menos atemporais. Por isso que você pega ossos ou pedras, essas coisas, e datam de muitos milênios, porque eles passam, né, eles sobrevivem a essas reciclagens. Isso aí confunde um pouco os cientistas, historiadores, arqueólogos, né, é o elo perdido. É por causa dessa reciclagem do humano no tempo e no espaço. Enquanto a plataforma cognitiva ali permanece, porque permanecem pessoas vivas que lidaram com essas pedras, por assim dizer. Então elas se mantêm. Então aqueles passageiros, eles não conseguem entender como o mundo passa, como que o planeta, por exemplo, como a humanidade tem 6.000 anos, sendo que tem tantos. É por causa dessa reciclagem, né? Que eles não entendem. Então, de 6.000 anos, a humanidade se entende, se encontra, transborda para o reino quântico, posiciona o povo lógico ali, usufrui desse céu, depois estrutura de novo, porque a perfeição depende da imperfeição. Não existe o perfeito sem o imperfeito. Então, para sempre você observar o que é perfeito, você tem que lembrar do que é imperfeito. Então, tudo que chega no fim, por assim dizer, tudo que chega no ápice, tudo que chega no perfeito, vai ter que se desfazer ou então vai ter que manter o imperfeito para se reconhecer. Ou no momento se desfaz, porque o perfeito já obrigatoriamente necessita do imperfeito, para ter comparação. Senão você não discerne o que é perfeito e o que é imperfeito, não há. Então, obviamente, que para a perfeição existir, esses reinos, eles trocam perspectiva atemporalmente, eternamente. O reino Yin e o reino Yang. O reino Yang é esses 6.000 anos que organiza um povo lógico, e todo mundo os orbitam. Aí as coisas se desdobram, como está registrado na Bíblia, por exemplo. Aí depois a gente transborda, vai para o reino quântico, entende já esses momentos eternos, trazemos de novo as tecnologias, essas coisas incríveis, né? A saúde, tecnologia disso, daquilo, viagem, seres, não sei o que. Depois abusam desse conhecimento, as coisas enlouquecem e vai tudo, já era, some tudo de novo. Só que a gente deixa registrado, né? O circuito cognitivo, as coisas necessárias para a gente não perder esse conhecimento, a gente registra nos reinos eternos, nas pedras e tudo mais, para nós mesmos encontrar futuramente. E também tem os Grey, né? Que são os robôs quânticos, inteligência artificial, que eles existem, a gente os desenvolveram e a gente vai, enfim, vai voltar à tona isso aí logo, e eles servem como pendrive, né? Como eles são lógicos e conhecem todo o processo e se mantêm vivo através que eles têm os tecidos répteis, né? Que se refazem. Sei que esse papo é doido para muitos, principalmente os ateus, mas eles servem também como pendrive, como informação, que depois a gente pega eles e desenrola várias outras coisas. E também os conhecimentos, para não se perder, fica registrado aí nas pedras e tudo mais por causa disso. Porque depois de 1.000 anos de glória, de tudo, né, a reciclagem tem que ser feita ali na base da luz, porque agora é tudo Deus, todo mundo sabe que cria tudo, aí ferrou. Aí na base cognitiva, na estrutura da luz, estrutura dos reinos, aí que as profecias, o Apocalipse é o fim do reino humano, então é mais de boa, você vê né, esse problema aí, geral, né, uma doença,
Isso aí é o fim do reino humano, Apocalipse, vem leve. Agora o Ragnarok não, o Ragnarok, por isso que o terraplanista fala que o domo rasga, não sei o quê, porque cai fogo do céu, não sei o quê, porque já é o Ragnarok, já mexe na estrutura atômica, né? Então o bagulho já é mais louco. Aí você tem que reiniciar de novo, aí tudo, as tecnologias, esse conhecimento some, você acha vestígio, pouco vestígio de coisa, aí o povo falando, tinha seres de outros planetas aqui. Nada, é a nossa tecnologia. Né, quando vai ter todas essas coisas loucas aí, a gente sobe e explora a nossa perspectiva relativa aí do macrocosmo, cria bases, faz as coisas ali, trabalha com mais minérios diferentes, enfim, né? Outros tipos de metais. Aí quando a gente volta, ainda mais com esses seres tecnológicos aí, as pessoas vão chamar de quê? De extraterrestres, Anunnakis que vieram no céu. Aí como são seres novos, é só administrar eles, posicionar eles e pronto, e manter a realidade temporal existindo para que a gente não se perca no infinito quântico. Então, existimos no quântico, sem se perder nesse infinito as possibilidades, tendo uma realidade, porque tem um povo ali linear que acredita. Então eles têm vida, se mantêm vivos, felizes, etc. E a troca acontece. Isso aí sempre foi assim. Isso aí explica, por exemplo, o Bhagavad Gita, né? O Arjuna entrando em contato, o Krishna entrando em contato com Arjuna, explica também o Antigo Testamento, o povo hebreu sendo protegido, fogo no céu à noite, nuvem de dia, conversar com... Você pega Zacarias Sitchin, por exemplo, aqui, ó. Cadê? Aqui, ó, esse aqui é o primeiro livro de Zacarias Sitchin, né? Ele fez 13 livros, né? As Crônicas da Terra. O que é esses livros dele? Ele encontrou lá, né, onde que era a antiga Sumérica, não sei se é no Iraque, algo assim, era a antiga Suméria. Ele conseguiu achar tábuas de argila, né, com escritas cuneiformes. São alguns poucos homens aí no mundo que conseguem ler essas escrituras cuneiformes. Um desses homens é o Zacarias Sitchin. Então ele começou a ler essa escritura e começou a comparar, falando que a Bíblia, por exemplo, era cópia de outras coisas. E no livro Perdido de Enki, por exemplo, tem muito desse registro. E... O que eu ia falar sobre isso? Então, por que um cara igual o Zacarias Sitchin, por exemplo, aqui, ó, ele começou a descrever e entender que, na verdade, a carruagem de fogo de Enoque, ou então a árvore pegando fogo no Monte Sinai que Moisés contatou, o Mar Vermelho, o mar abrindo lá para os hebreus, era tudo, na verdade, extraterrestre, nave ajudando eles. Por que ele chegou nessa conclusão? Porque ali já era o abstrato lidando com a lógica. Na Bíblia, como é que eu ia falar uma coisa tipo isso, batido? Não dava, não tem discernimento. Porém, aí ele ficou traduzindo de forma lógica, igual o cara traduziu aqui. A gente tem um outro vídeo falando sobre Suméria que o Bob gravou. Eu vou deixar aí nos comentários depois. Eu não vou falar para deixar porque tá meio perdido. Tá lá no 7 Selos Monistar. Se achar, chama Depois da Suméria, Enlil Enki, algo assim. Então, por que ele começa a deduzir que era ser extraterrestre e tal? Porque justamente para ele entender esse processo. Depois do reino do Ragnarok ali, ó, todos somos deuses, a gente porque está estruturando tudo aqui, a gente sobe, né? Com nossa tecnologia, nosso desenvolvimento, a gente está falando que agora o que dá para fazer, dá para curar, etc. Então, imagina onde a gente pode chegar. Então, com essas tecnologias você sobe e quando você volta com todo esse conhecimento, arrumando a nova civilização, etc., ele vai falar que você é ET. Então, o cara ele foi traduzindo as tábuas de acordo com o conhecimento dele. Mas tem um vídeo do Bob aí que ele traduz, ele traz algumas coisas da alma dele, coisa que o Zacarias Sitchin não tinha. O Zacarias Sitchin ele tinha o que ele pesquisava no tempo, o estudo científico dele, histórico, arqueológico, enquanto o Bob fez uma revisão trazendo o que ele tem da alma, a informação que ele tem da alma e alinhando algumas coisas. Então é claro que Zacarias Sitchin, Ivan Voldanek, do Era dos Astronautas, esses caras vão tender a falar que é seres de outras dimensões, de outro universo, de outro lugar, mas não, somos só nós, a partir do reino défico, administrando o tempo e o espaço. Mas é isso aí, eu acho que eu falei muito já. Tô falando até coisa que tem pessoas que ainda não estão capacitadas para discernir. Tem a tal de dissonância cognitiva, né? Mas é isso aí. Eu vou encerrar já, porque tá dando a hora aqui do Tratar dos Bichos. Eu ajudo o Mestre Bob aqui. E eu acho que eu falei bastante já, galera. Só deixar um salve aqui pra geral. Salve aí o Ari, que eu já dei, né? O Fabiano aí, meu brother desde pequeno. Ele sabe muito bem o quanto a gente estuda, né? Não, Fabiano? Deixa um salve aí pra galera. Tanto que nós estudávamos vários livros, inclusive tem vários livros que era meu que hoje em dia tá com ele, alguns eu vendi pra ele, alguns eu passei pra ele. Muito brother meu aí. E as ideias, a gente trocava altas ideias. O Ari tá me dando parabéns pra essa live, valeu, mano, agradeço muito. Seu comentário aí pra mim é da hora que você tá comentando. E, enfim, Rafael Oliveira, salve aí. João, salve. Salve São Marcos, é nóis, mano. São Marcos também faz altas lives aí. Eu quase não acompanho, mas é por causa dos desdobramentos aqui, etc.
mas vale a pena lá, vão lá ver. Já olhei algumas coisas e nunca achei problema lá nas coisas que ele fala. Salve a Shirley. Salve o Eli também, Eliel tá aí, brother, desde muitos anos, mais de 10 anos, 15 anos. Salve Gabriel. Aqui, ó, a Adri tá falando, esse ponto em comum é um reino. Se entender isso, começa a ajudar, seja como for, começará a ajudar a estruturar esse reino. Amém. É isso aí. Ludmilla. Enfim, galera, vou encerrando aqui. Fiquem com Deus aí. Se qualquer dúvida, deixa nos comentários aí. Quem tiver no YouTube, deixa nos comentários do YouTube. Quem tiver aqui no Facebook, deixa nos comentários do Facebook. Quem tiver no nosso portal aí, escoladelustre.com.br, deixa aí nos comentários do portal. Compartilhe aí, principalmente no nosso portal, galera. Ajuda a divulgar a verdade. E é nóis. Espero que tenha ficado entendido. O Eli acabou de deixar aí, ó, Suméria depois de Atlântida. É nóis, galera. Vou nessa. Fiquem com Deus. Valeu, Ari, aí a participação, os comentários. Valeu, Fabiana aí, meu brother, o Eli, todo mundo geral. Valeu, Roma, meu bem. Ela não tá aqui hoje, mas ela tá me ajudando aí como sempre. Vou nessa. Luz pra nós. Fiquem com Deus.